A Guerra Invencível tá chegando e se o Mark não acordar e parar de pegar leve, ele tá ferrado. Nesse vídeo vamos comentar 10 detalhes sobre esse sexto episódio que foi insano, foi muito bom. Então, vamos nessa! Isso vai servir. Fala pessoal, eu sou o Pedro e primeiro de tudo eu peço perdão pela minha ausência cobrindo aqui Invencível. Eu tive alguns imprevistos nas últimas 2 semanas e por isso eu não comentei sobre o quarto e nem sobre o quinto episódio. Mas a partir de agora os vídeos estão oficialmente de volta. Semana que vem vai ter análise do episódio 7, vai ter, claro, review, final explicado sobre o episódio 8 e eu também quero trazer pelo menos mais uns 2, 3 vídeos especiais. Antes da gente falar sobre o sexto episódio, sobre a cena pós-créditos, eu quero comentar brevemente sobre o que rolou no quarto e no quinto. No quarto episódio, tivemos o Mark e Eve tentando seguir com uma vida amorosa, mas o Mark acabou indo parar no futuro, encontrando o Imperador Imortal e tendo que matar ele. E ao mesmo tempo, ele também confrontou o Cecil, e o Cecil confirmou que não, ele não tá vigiando o Mark. Quer dizer, ele não tá vigiando o Mark com aqueles drones. E claro, tivemos a melhor parte, Omni-Man, Allen e Battle Beast contra os Viltrumitas. Algumas informações aqui importantes. Se você acompanha aqui o canal, você já sabe. Mas o Battle Beast não é apenas um personagem muito forte, mas ele é forte ao ponto de usar um Viltrumita como saco de pancadas. E ele tá em busca de alguém tão forte quanto ele para uma batalha digna. Já adiantando, o Battle Beast vai voltar, mas não vai voltar agora. Ele não vai mais aparecer, nessa terceira temporada, não se a série continuar seguindo o mesmo caminho dos quadrinhos. Mas ele vai voltar no futuro da história e a sua jornada ainda tá bem longe de acabar. E falando em Viltrumitas, descobrimos que a raça está beirando a extinção. Tem menos de 50 Viltrumitas puro sangue pelo universo. Então assim, se a coalizão já tem Omni-Man, Allen, Battle Beast, que, qualquer coisa é só chamar, porque o cara adora uma porradaria, tem o Invencível, a Eve e o Oliver, que é um Viltrumita e tá crescendo, eles de certa forma já tem um grupo bem poderoso, bem forte, pra bater de frente com os Viltrumitas. Agora sobre o quinto episódio, quando ele saiu na semana passada, uma galera falou que ele foi um filler. Assim, eu concordo, mas discordo. Realmente, foi uma história paralela, de certa forma, à história principal que vinha sendo contada. Mas ainda assim, ele teve alguns elementos que são importantes. Como continuar desenvolvendo o relacionamento do Mark com a Eve, que, cara, toda a cena deles juntos me faz sorrir. É tão legal ver eles juntos finalmente namorando, com eles agora tentando uma independência com a Invencível S.A., já que eles não trabalham mais pro Cecil. Mostrou que os dois trabalhando juntos como uma equipe são, claro, até melhores do que sozinhos, e também mostrou que há outras ameaças de outros mundos que são muito poderosas, tanto que o Mark, teve que chamar a Eve para conseguir derrotar o Sr. Liu. Agora um ponto que eu quero trazer que é o seguinte, na cena pós-créditos, se você não sabe, todos os episódios têm cena pós-créditos, então se você acabou o episódio e saiu, tá perdendo, volta lá pra ver. Então, na cena pós-créditos, vimos que o espírito do dragão voltou para o corpo do Liu e ele voltou à vida. Nos quadrinhos não é assim, já deixando claro, mas será que o Liu pode acabar ajudando o Mark e os outros na Guerra Invencível, que vai rolar agora no próximo episódio? Porque assim, nos quadrinhos tem diversos heróis que aparecem ali para ajudar, mas por direitos autorais, dificilmente, vai ser assim na série. Então será que a história pode trazer até alguns inimigos do Mark para ajudar na Guerra Invencível? Já que os Invencíveis vão tentar destruir a Terra e eles moram na Terra, mesmo sendo vilões, o que vocês acham? Faz sentido? Agora sim, vamos para esse sexto episódio. Essa motivação do Perplex de querer se vingar do Invencível, cara, me lembrou muito a jornada do Barão Zemo lá em Guerra Civil. O Barão Zemo perdeu sua família lá em Sokovia, nos eventos de Era de Ultron, e por isso ele armou tudo aquilo para dividir os Vingadores. E o Perplex é de certa forma parecido. Ele perdeu a sua irmã e a sua sobrinha na luta do Omni-Man contra o Invencível, na primeira temporada, e fez tudo isso que vimos em busca de vingança. Eu gostei muito de como esse episódio trabalhou o dilema moral, porque assim, o Perplex tem sim direito de sentir raiva, ódio do Invencível pelo que rolou com a sua irmã e pela sua sobrinha, mesmo que o Invencível diretamente não tenha culpa, já que a todo momento ele estava tentando parar o Omni-Man. O grande culpado, causador de aquilo tudo, foi o Omni-Man, não necessariamente o Invencível. Fora que a série trazer esse lance do jeito que foi, cara, amarrando muito a história, só mostra a qualidade dessa equipe, porque tem literalmente a cena na primeira temporada do Mark tentando salvar as duas, a sobrinha e a irmã, mas não conseguindo, e as duas,
acabando morrendo. Então, de certa forma, isso já era uma coisa que assombrava o Mark, e agora voltou com tudo. Outro detalhe sobre isso é que o Scott fala no começo do episódio para sua chefe que já tem 3.000 assinaturas para começar a investigar o Invencível. O Scott tem poderes e tentou fazer justiças com as suas próprias mãos. Não deu certo, mas ainda assim tem muita gente que não gosta do Mark, que condena suas atitudes, e com certeza esse lance não vai parar por aqui. Tipo, é compreensível o ódio dele, mas ao longo dessa jornada ele acabou se perdendo. Porque o errado da situação é o Nolan. O Nolan é o culpado. O Invencível naquela situação foi basicamente um saco de pancadas. Mas todo esse lance também traz à tona uma coisa muito importante. Ao longo da história, ao longo das lutas, ao longo dessas sagas que os heróis aparecem para impedir os vilões, milhares de pessoas inocentes acabam morrendo. E aí que entra o dilema do Nolan, que até rendeu a conversa entre o Mark e o Oliver. Durante seus anos como Omni-Man, como um herói, durante seus anos aqui na Terra, o Omni-Man salvou milhares e milhares de pessoas. Mas no seu surto, ele também matou milhares de pessoas. Na balança, ele até salvou mais vidas do que matou. Só que o peso de uma vida é imensurável, e não é assim que as coisas funcionam. Por isso o Mark sabe, no fundo ele sabe que o Nolan nunca vai ter redenção aqui na Terra. Ah, mas e se ele salvar a Terra da invasão Viltrumita? Ele seria perdoado? Não, ele não seria. Porque beleza, ele vai salvar a vida de agora milhões de pessoas. Mas ainda assim, as vidas que ele tirou por conta própria, porque ele quis, não vão voltar. O lance dele é totalmente diferente do Mark. O Mark é um herói. Tipo, algumas pessoas morrem enquanto ele salva o mundo, mas diretamente não é culpa dele. Não tem como ele pegar toda a sua luta e levar para um local sozinho, isolado, sabe? Não dá. A culpa das mortes inocentes que acontecem nesse meio tempo é a dos vilões. Por isso, inclusive, tem um termo vilão que é para se referir a pessoas que fazem maldade. Mas o Nolan não. O Nolan matou as pessoas porque ele quis. E por isso, dificilmente, ele terá uma redenção. O Perplex nesse episódio acabou se tornando a pessoa que ele tanto queria destruir. Ele idealizou uma imagem do Mark e ele mesmo acabou se tornando essa imagem que ele idealizou, sabe? Ele destruiu a cidade atrás do Mark. Nesse meio tempo, machucou pessoas. E o pior de tudo, machucou a sua própria família, matando a sua esposa e a sua filha. Só que mesmo assim, ele continua tão pirado, tão maluco, que ele continua culpando o Mark por tudo isso. E essa história ainda não acabou. Vamos ver como a série vai desenvolver o Perplex a partir de agora. Esse arco dele foi muito mais complexo, muito mais aprofundado aqui na série. Eu gostei bastante. E assim, o Perplex, claro, vai voltar eventualmente na história. Mas vamos ver quais novas mudanças a série pode fazer. Mas aqui, a impressão minha, ou o design da esposa do Perplex, foi uma referência a Kristen Ritter, que é a Jessica Jones. Ok, o design dela na série é bem parecido com o design dela nos quadrinhos, mas ainda assim, eu achei muito parecido com a Kristen Ritter. O que até seria uma referência bem legal, porque o Perplex em inglês, né, no original, foi dublado pelo Aaron Paul, que foi o Jesse Pinkman, que namorava a personagem da Kristen Ritter lá em Breaking Bad. E aqui, a esposa do Perplex se parecer com a Kristen seria uma referência que, pô, seria legal. Assim, não é oficial, os criadores não falaram que foi proposital, que olha, realmente é uma referência, foi coisa da minha cabeça, mas eu tô delirando, ou parece mesmo. Um ponto que eu quero chamar a atenção é que quando o Scott tá lá na DG no começo do episódio e tá conversando com o pessoal, tem um cara que fala o seguinte: o Invencível é a nossa única arma contra os Viltrumitas. Pelo menos até o 2A se desenvolver. O 2A, nesse caso, se refere ao Oliver, já que o Oliver é o segundo Viltrumita que tá atualmente aqui na Terra. A própria série colocou essa cena do Oliver lutando logo depois pra, 2A é o Oliver, tá? Só que essa fala mostra que o Cecil tem planos para o Oliver. Tem planos para, no futuro, quando ele se desenvolver, tentar talvez persuadir o Oliver e trazê-lo para o seu lado. Mesmo o Mark deixando claro o que aconteceria se ele se aproximasse do Oliver. E beleza, o Oliver, ele é Viltrumita, mas também é Traxano. Então, tipo assim, ele não é e nem vai ser tão forte quanto o Mark. Mas só de ser Viltrumita, filho do Omni-Man, ele é mais poderoso do que vários heróis. Falando rapidinho em outros heróis, nesse episódio tivemos o arco do Rude desenvolvendo um cinto para a menina monstro, que consegue anular a maldição dela. Assim, ela consegue virar um monstro e voltar a ser uma menina, sem que isso
tirasse 24 horas da vida dela, o que deixou ela muito feliz ao ponto dela chorar de emoção e também tornou ela até mais próxima lá do Rudy. E também tivemos o arco do Rex com a Encolhedora. Eles se aproximaram nos últimos episódios, até rolou um beijinho, mas infelizmente não vai dar namoro, porque a Encolhedora vai embora. E todo esse arco é coisa nova aqui da série, tá? Porque nos quadrinhos, a Encolhedora, que lá é Encolhedor, melhor dizendo, né? Morreu nos ataques da Liga Serpente. Não sei se é Liga Serpente, Liga Lagarto, mas lembra naquele ataque que rolou no episódio, que o Rex foi o herói? Então, naquele evento nos quadrinhos, a Encolhedora, ou melhor, o Encolhedor morreu. Mas aqui na série mantiveram a personagem viva e estão desenvolvendo esse lance com o Rex. Nessa conversa, o Rex até chega a comentar sobre o seu passado, que ele foi vendido e basicamente foi criado para ser o Rex Explosão. Isso é mostrado no capítulo 25 dos quadrinhos. A série no presente está no capítulo 59, bem antes, mas talvez ele ter referenciado o seu passado pode ser referência aos quadrinhos, mas também uma dica de que talvez no começo do próximo episódio a gente não veja um pouco mais do passado do Rex, sabe? Deixando claro, isso não é spoiler, eu não vi o próximo episódio. Mas assim, a série geralmente faz isso. Planta uma coisa nesse episódio, aí no seguinte, né, no próximo, meio que no comecinho ali, faz um flashback contextualizando. Então pode ser a mesma coisa, só que com o passado do Rex. Mas assim, uma coisa que ficou mais uma vez muito clara nesse episódio é que o Mark tá pegando leve. Na luta contra o Perplex, ele poderia ter matado o Perplex se ele quisesse. O Mark é muito mais forte do que ele, mas o Mark, como sempre, se segurou. Ele luta e sempre se segura. Mas agora, se ele for pra Guerra Invencível com esse pensamento, ele tá ferrado, porque esses outros Invencíveis não vão pegar leve. Oficialmente descobrimos que quem estava vigiando o Mark era o Angriston Levy. De alguma forma ele ficou vivo, vai ser revelado no próximo episódio, mas o Angriston Levy tá vivo, dá pra ver que a cara dele tem um corte, tá toda reconstruída, e também que ele tá mais feio do que nunca. E também descobrimos que os glitches, as mudanças de cores e toda a mudança de estrutura, né, que rolava nas aberturas, era uma referência a cada variante do Mark que tá aparecendo agora. Tem vários ali. Tem o Mark que é igual o Nolan de bigode, o Mark que parece o jogador de futebol Vidal, que jogou no Flamengo, o Mark com roupa Viltrumita, o Mark com roupa parecida com a roupa do Omni-Man, o Mark que parece um saco, o Mark cabeludo, e o Mark de capa. Esse Mark de capa é o mais sinistro de todos. Pois é, meus amigos, semana que vem teremos a Guerra Invencível e esse 7º episódio, se for seguir os quadrinhos, nossa, vai ser muito bom e eu tô muito empolgado. Qual é a sua expectativa? Me conta aqui nos comentários. Porque aqui, se você quiser saber como o Angriston Levy ainda tá vivo, eu te conto com detalhes. Spoilers, mas eu te conto com detalhes o que é revelado nos quadrinhos. E conta aqui, eu faço o top 10 personagens mais poderosos de Invencível em um ranking totalmente atualizado. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!